vamos ter uma declaração ao país pelo chefe do governo, o Dr. José Ulisses Correia Silva, mas antes vamos ter um pequeno enquadramento feito pelo Diretor Nacional de Saúde, Dr. Artur Correia. Tenha bondade. Bom dia, Senhor Primeiro-Ministro, Senhor Ministro da Saúde e Segurança Social, caros jornalistas. Foi-me incumbido nesta introdução de falar sobre o uso alargado de máscaras e o uso alargado de testes. E num contexto de saída portanto, do estado de emergência. E que faz todo o sentido, portanto, o país estar preparado e aumentar a sua resiliência pós-estado de emergência. Então, neste contexto, relativamente ao uso alargado de máscaras, e considerando a situação epidemiológica do país, e com base nas recomendações da OMS e também de 6 de abril, e também do Centro de Controlo de Doenças dos Estados Unidos, de 13 de abril, tendo em conta que o uso de máscaras adequadas pode limitar a propagação quando associada a outras medidas preventivas, nomeadamente de higiene das mãos e distanciamento social e confinamento domiciliar, mas num estado, portanto, pós-estado de emergência, faz todo o sentido o uso de máscaras e tendo em conta que ajuda também a reduzir o risco de propagação por vírus respiratórios, incluindo a Covid-19, as máscaras não médicas comunitárias, portanto, devem ser confeccionadas de acordo com as normas nacionais que vão ser emitidas, muito brevemente, pela entidade reguladora independente da saúde, a AERIS. Também as máscaras de uso médico devem continuar a ser reservadas para os doentes com sintomas respiratórios, idosos com idade superior a 65 anos, doentes crónicos ou imunossuprimidos, profissionais de saúde, evidentemente, pessoas que prestam socorro, como bombeiros, paramédicos e voluntários, e outras pessoas que apoiam ou prestam serviços a pessoas com Covid, nomeadamente nas situações de caso suspeito e também de caso confirmado. O Instituto Nacional de Saúde, também neste contexto, deverá garantir a produção de material informativo em relação à utilização adequada das máscaras, especialmente a sua colocação e a sua remoção, para, portanto, permitir que esta iniciativa de utilização alargada seja portanto, nesta iniciativa sejam acauteladas todas as medidas preventivas e de rigor e para a segurança também das pessoas e da comunidade. Relativamente à utilização alargada de testes de forma progressiva, salienta-se que deve obedecer, portanto, esse alargamento deve obedecer aos limites de sua disponibilidade no país e ultrapassar o âmbito de sua utilização nos casos suspeitos. Aliás, isto vem sendo uma realidade, já não fazemos somente nos casos suspeitos desde há várias semanas. Esse uso alargado deve incluir outros grupos e estar em sintonia com o Plano Nacional de Contingência. Sem prejuízo de uma utilização mais global, são priorizados os seguintes grupos: doentes que recorrem às estruturas de saúde com sintomatologia gripal, já está em implementação, profissionais de saúde, bombeiros, agentes de desinfecção e outros que lidam com doentes Covid, incluindo o setor privado, está em curso, todos os contactos de um caso confirmado de Covid, independentemente de ter sintomas ou não, já está em curso, casos de infecção respiratória aguda com internamento hospitalar, tendo em conta que faz parte do diagnóstico diferencial, já está em curso, todas as pessoas sujeitas à quarentena no final do período, já está em curso, profissionais que trabalham no atendimento público, o Governo vai tomar essa medida e proximamente vamos pôr em implementação, condutores de açes, autocarros, táxis e demais condutores de veículos de transporte de passageiros, vai ser também implementado. Nas ilhas onde se registram casos, identificar clusters de populações definidas, exemplo, bairros onde há muita concentração de pessoas e que vivem em condições de habitabilidade precária.
já está em curso na Boa Vista e vamos identificar também outros clusters, outros bairros vulneráveis para, portanto, implementar a medida de forma progressiva. Nas ilhas onde não se registram casos, vamos fazer estudos utilizando os testes de rastreio para a detecção da circulação de anticorpos específicos, específicos do próprio vírus da Covid-19 e também para a detecção de casos assintomáticos, para permitir que as medidas de saúde pública sejam tomadas em consequência e nos permitir agir proativamente, portanto, e tentarmos mitigar a disseminação do vírus na comunidade. Muito obrigado. Muito obrigada. Vamos passar agora à declaração ao país. Pedimos a vossa atenção e chamamos para o efeito o Primeiro-Ministro, Dr. José Ulisses Correia Silva. Muito bom dia. O país está em estado de emergência, como é sabido. Durante o estado de emergência, é preciso cumprir com rigor e disciplina as medidas do confinamento obrigatório, quer dizer, ficar em casa. Não teríamos que estar a repetir esta recomendação se todos estivessem a cumprir. Não é por demais repetir e repetir. Durante o estado de emergência, é preciso que todos, mas todos, fiquem em casa. Sair só por necessidades muito especiais, excepcionais e urgentes. E é assim que nós combatemos com eficácia esta pandemia. A situação na praia e na Boa Vista recomendam especial atenção. Os serviços de saúde, da Proteção Civil e as forças de segurança estão a colocar todo o empenho na contenção da propagação do Covid-19 em Santiago e na Boa Vista. Este esforço de contenção só será eficaz se o cumprimento por parte das pessoas das regras de distanciamento social e do confinamento em casa forem cumpridas com rigor. O estado de emergência chegará ao fim nas diversas ilhas no momento que está determinado por lei. O fim do estado de emergência não significa o fim do Covid-19. Repito, não significa o fim e o desaparecimento do vírus e nem o fim de possibilidades de infecção e de contágio. O vírus não vai desaparecer de um momento para o outro. Por isso, é preciso continuar com medidas de distanciamento social, medidas de proteção individual, para evitar novos contágios e propagação ou descontrolo da situação de propagação do vírus. Com o fim do estado de emergência, o confinamento em casa vai deixar de ser obrigatório. Mas isso não significa que as pessoas não devam continuar a ser vigilantes e cuidadosas nos contactos com outras pessoas. Com o fim do estado de emergência, os serviços, as empresas e outras organizações e instituições, públicos e privados, podem recomeçar a funcionar, mas devem acautelar e implementar medidas que garantam a proteção dos trabalhadores e dos utentes face aos riscos do Covid-19. É importante continuar a conciliar, na medida do possível, o trabalho presencial com o trabalho feito em casa ou o teletrabalho. As restrições relacionadas com a interdição da realização de eventos e de atividades que envolvam a aglomeração de número significativo de pessoas ou que aumentem os riscos de contágio continuarão a ser aplicadas mesmo depois do estado de emergência e serão levantadas progressivamente de acordo com a situação epidemiológica de cada ilha. Isto quer dizer que não vamos regressar aos festivais, nem às festas, nem a qualquer outra atividade que implique um ajuntamento significativo de pessoas. As restrições
de visitas a lares e centros de idosos, visitas de hospitais, visitas a outros estabelecimentos de saúde e visitas a estabelecimentos prisionais continuarão depois do estado de emergência. Essas restrições continuarão depois do estado de emergência e serão levantadas de acordo com a situação epidemiológica do país e de cada ilha. As restrições relacionadas com os transportes aéreos e marítimos de passageiros interilhas continuarão depois do estado de emergência e serão levantadas de acordo com a situação epidemiológica de cada ilha. O levantamento de restrições nos transportes aéreos e marítimos de passageiros internacionais dependerá do contexto interno de Cabo Verde e do contexto externo dos diversos países. Temos que nos preparar para conviver com o vírus, com a menor intensidade de propagação possível, pois ele não vai desaparecer de um dia para o outro, nem em Cabo Verde, nem em qualquer outro país do mundo. Este é o entendimento de cientistas, de investigadores e da OMS. É necessário, por isso, estar vigilante, continuar a cumprir as regras de distanciamento social e de proteção individual num ambiente de maior mobilidade e liberdade de circulação de pessoas. Até que esteja disponível uma vacina, é preciso continuar a prevenir e a proteger. Vão ser reforçadas medidas de precaução em saúde pública, relativas à proteção individual, higienização e vigilância sanitária, das quais gostaria de destacar o uso de máscaras faciais, a organização e a higienização dos espaços de atendimento ao público e a realização de testes rápidos. Enquanto a situação epidemiológica das ilhas recomendar, passará a ser obrigatório o uso de máscaras faciais em espaços interiores fechados de atendimento ao público ou que impliquem contacto com o público, quer por parte de trabalhadores, quer por parte de utentes ou clientes. É recomendado a todos os cidadãos o uso de máscaras faciais, particularmente em situações de aglomeração de pessoas. Pessoas mais vulneráveis, nomeadamente com mais de 65 anos de idade, com doenças crónicas e em estados de imunossupressão, devem usar máscaras cirúrgicas sempre que saírem de casa. Esta é uma recomendação. Empresas que operam em Cabo Verde já estão a ser certificadas para produzirem máscaras comunitárias ou ditas máscaras sociais, com incentivos fiscais e aduaneiros que tornem os preços mais acessíveis aos cidadãos. Medidas de ação social serão acionadas para permitir o acesso às máscaras por parte de pessoas mais vulneráveis em termos económicos e em termos sociais inscritas no Cadastro Social Único. Investimentos estão a ser feitos para dotar o país de um bom estoque de máscaras cirúrgicas, profissionais e comunitárias para os próximos 6 meses. Serão implementadas medidas permanentes de organização dos serviços públicos, de higienização regular e obrigatória nos espaços de atendimento ao público, incluindo transportes públicos de passageiros, quer dizer, transportes aéreos, marítimos e rodoviários, portos e aeroportos. Incentivos fiscais vão ser também criados para a produção e comercialização de gel desinfetante. Já na terça-feira, o Governo pretende levar para o Parlamento a aprovação de uma lei que vai criar incentivos fiscais para a produção nacional de máscaras comunitárias e para a produção de gel desinfetante, para assim podermos baixar os custos e baixar os preços de acesso a todos os cidadãos. A realização de testes rápidos vai ser alargada. Cerca de 50 mil testes estarão disponíveis nas próximas semanas. Estou convencido, mas também vence este combate.
Vence combate quer dizer elimina vírus. É que está eliminado nem de forma administrativa, nem por lei. Então continua a conviver conosco. Por isso que é exigido e é recomendado que, mesmo depois do estado de emergência, no continua a proteger. Porque é proteção de nós mesmos, de nossa família e proteção de nossa comunidade. Vence este combate significa um forte comprometimento de cada alguém durante o período de saída de estado de emergência com o cumprimento de regras. As regras ali que foi imposto para chatear ninguém, que foi imposto para criar problemas, que foi imposto para ser algo que te beneficia instituições, Estado ou governo. Foi criado e foi imposto para proteger pessoas, proteger famílias, proteger saúde, proteger comunidade. E é preciso que não entende cada vez mais que tem contrapartidas relativamente à proteção à saúde, que é algo que não quer em troca para não cumprir. Fica em casa é uma obrigação para não proteger nossa saúde. E não se repetir várias vezes porque na cidade da Praia particularmente é que está acontece com todo o rigor. E é preciso saber que na cidade da Praia não tem situações que pode complicar. Só isso complica se pessoas quiserem complicar. Se nunca cumpre regras, isso complica. O Estado, o Governo, instituições, quer de proteção civil, quer de saúde, se fazem tudo possível para conter. Mas os combates só podem ser ganhos com consciência cidadã. Só pode ser ganho com cada pessoa que cumpre seu papel. E que termina com as mensagens ali também de muita confiança, mas o processo está a ser bem conduzido, quer para a proteção civil, quer para instituições de saúde, quer para profissionais de saúde, para não conseguir ter mínimos casos que podem complicar nossa vida social, nossa vida económica e vida de saúde de cabo-verdianos. Muito obrigado. Foi assim a declaração que o chefe do governo, Ulisses Correia Silva, fez ao país quando faltam 2 dias para o fim do estado de... Muito obrigada. Terminamos o evento de hoje. Para mais esclarecimentos, temos a conferência de imprensa diária às 17 horas.